Saudações, galera. Acreditem se quiser, o risco de rebaixamento é mais real do que nunca, galera. Torcida do Galo, presta atenção nisso aqui. Ontem, incrivelmente, o Atlético Paranaense conseguiu perder para o Bragantino dentro de casa, precisando do resultado para fugir do rebaixamento. O Fluminense também venceu e vai ser decidido essa última vaga para o rebaixamento na última rodada. E acredite se quiser, o Galo tem risco reais de ser rebaixado, galera. O HG desabafou e mandou na lata da diretoria do Galo e dos jogadores toda a responsabilidade por fazer o torcedor do Galo passar por esse vexame, esse papelão de ter um risco, galera, de ser rebaixado. É inacreditável. Vamos conferir aqui. Deixei na sequência também um trecho do Sport Center da ESPN com a análise da temporada do Galão da Massa. Vamos conferir, ver as últimas notícias aqui do Galo. Se inscreva, deixa o like e bora. Aí, a rodada que aconteceu, Atlético fora da Libertadores, começa a semana, aquela ressaca, o torcedor pistola da vida, né? E aí aquele clima que o Atlético conseguiu estabelecer, né? Virou meio que um clima instalado no Atlético, né? Aquele clima meio de depressão, não gosto de usar essa palavra não, mas só para a gente explicar melhor, né? Tô meio deprimida, aquele clima estranho, né? O elenco é esquisito, né? Esse elenco tem uma vibe estranha. Aí começa a semana e a esperança do torcedor do Atlético era um mísero empate diante do Vasco. Que, com todo respeito ao Vasco, que eu amo o Vasco, a torcida, São Januário, acho o Vasco um clube muito foda. A torcida do Atlético tinha esperança de um mísero empate. Aí toma totó durante um período do jogo, vexame, 2-0 para os caras, derrota e deu merda de novo. Aí, volta de São Januário. O papo é Sul-Americana. Agora vai ter que se preparar para a Sul-Americana. E eu falando lá no meu Instagram, da importância, né, desses caras do colegiado aí, montarem um elenco decente, porque a Sul-Americana não vai contar, né, com Botafogo, com Flamengo, com Palmeiras, com Internacional reforçado, com São Paulo e tal. O próprio Corinthians, né, vai para pré. Quer dizer, o Corinthians pode até cruzar lá na frente com quem estiver na Sul-Americana, né? Então o papo era Sul-Americana. E depois da demissão do Milito, além do papo de Sul-Americana, o papo de novo treinador, né? E aí eu recebi uma informação que o ficha 1 era o Luiz Castro, que houve inclusive uma primeira conversa e que as coisas seriam retomadas após o dia 20, porque teria uma cláusula contratual com esse clube que impedia dele tratar qualquer situação agora, se na pré-contrato ou até contrato, etc. e tal. Então o papo era esse. Aí veio os jogos da quinta-feira. E o que acontece? O Red Bull Bragantino ganha do Atlético lá do Paraná. Inacreditável. E o Fluminense ganha do Cuiabá. O Atlético precisava de um tropeço para ficar mais tranquilo, um tropeço de qualquer um dos dois. Os dois venceram. Aí sabe o que acontece? Deu merda de novo. E aí agora, o Atlético, para conseguir se livrar do rebaixamento, ele precisa de um empate. Para não contar com outros resultados, né? Claro que vai ter mala branca, esse cara, vamos abrir o bolso, alguém vai chegar dinheiro aqui a colar, etc e tal, né? Red Bull Bragantino recebe o Criciúma já rebaixado, o Fluminense vai pegar o Palmeiras, mas o Palmeiras, o próprio Abel já disse que já acabou tudo e tal. Eu acho muito pouco provável que o Palmeiras não jogue, né? Não leve a sério o último jogo, porque afinal de contas, com os jogos acontecendo no mesmo horário, eu não acho que o São Paulo vai se matar em campo para jogar contra o Botafogo, não, mas aquele negócio, né? Futebol a gente já sabe. Então, para o Atlético não ter problemas, para se safar do rebaixamento, ele precisa de um empate. Mas para garantir vaga sul-americana, ele precisa de uma vitória diante do Atlético lá do Paraná.
Então o que eu tenho para dizer é que esse elenco aí, com peças, tem algumas peças ali que são desinteressadas e descompromissadas, e eu posso fazer esse julgamento pelo que eu vejo, né? Não vejo treino, mas jogo eu vejo, e pelo que eu ouço, pelas informações que eu recebo. Então, esse elenco aí tem algumas figuras descompromissadas e desinteressadas, que se una a esse colegiado aí, que trata o Atlético como de fato uma instituição financeira, porque quer faturamento, é lucro, é equilíbrio, e é isso. Ninguém está dizendo aqui que tem que sair fazendo merda e colocando o clube em apuros financeiros, não é isso. Mas não pode tratar, porque no futebol, como diria um amigo meu, Rafa, 1 mais 1 não é igual a 2 no futebol, e não é mesmo. Então, que esse colegiado aí, que está vendo o apuro que será até a última rodada do Campeonato Brasileiro para se safar do rebaixamento, viu que economizar num campeonato, aliás, numa temporada com 3 frentes, não é o melhor caminho, e foi o que aconteceu, que ele se una a esse elenco com alguns descompromissados e desinteressados, que todos se unam para reduzir a possibilidade de uma merda imensurável, inimaginável o rebaixamento do Atlético, o tamanho do prejuízo que pode acontecer. Agora, o que esses caras vão fazer? Eu não sei, mas é o mínimo que eles podem, é vencer o Atlético do Paraná, pegar abocanhar na Bacia das Almas uma vaga sul-americana, para tentar fechar com isso aqui de decência um ano que poderia ter sido mágico e está caminhando para ser trágico. Aí, para fechar, para não me estender muito, atenção para isso aqui que eu vou dizer, porque o torcedor do Atlético está com isso aqui, ó, e eu não sei quando vai desentalar o primeiro clássico. Quem venceu foi o Cruzeiro. A primeira volta olímpica, quem deu dentro do estádio do Atlético foi o Flamengo. E agora uma decisão de rebaixamento dentro da Arena MRV. É a famosa economia porca, galera. Vocês vão deixar isso acontecer? O colegiado e esse grupo de jogadores aí? Vocês vão deixar? O comportamento de vocês dentro de campo vai ser como foi contra o Atlético Paranaense lá, como foi contra o Vasco? Vai ser? Como foi contra o Fluminense, desesperadamente, vai pegar o Palmeiras na última rodada? Vocês não conseguiram vencer o Fluminense na temporada. O Fluminense vocês não conseguiram vencer. Então depois do Cruzeiro venceu o primeiro clássico. Tem torcedor do Atlético, pô, mas precisa. Tem verdades que elas precisam ser ditas, principalmente em momentos como esse, onde as pessoas desconsideram que o futebol não é uma linha de produção. Ah, você pôs um negócio aqui, caminha, o outro faz uma pintura, o outro vai e embala, e lá no final sai o produto pronto. Não é assim não. Futebol não é assim não. A gente fala de uma temporada que vira para cima do Corinthians e uma que vira para baixo do Galo e também do Cruzeiro. Eram 2 temporadas promissoras, até do Cruzeiro, porque começa muito bem, né, o ano de 2024. Mas a do Galo é do torcedor sentar e chorar um pouquinho. E quando chegar ali no Réveillon, falar, rapaz, que luta. De fato, assim, a gente chegou a abrir já, né, Sport Centers aqui, parabenizando que os times de situação, Minas velho. Gerais, porque um tinha garantido classificação na final de Sul-Americana e o outro Libertadores e Copa do Brasil. Mas é difícil, assim, é muito sobre expectativa e realidade, né? A gente falou muito sobre o Botafogo da temporada passada, se de fato no início da temporada passada o Botafogo sentou e planejou o título do Campeonato Brasileiro. Não planejou, não montou elenco para isso, enfim, tanto que não aconteceu. Esse ano ele se preparou. O Atlético Mineiro, para mim, ele vai muito nessa linha, assim.
Bom, a gente voltar naquele documento que foi apresentado para o Milito, que falava oitavas de final de um campeonato, quartas de outra, na expectativa até de arrecadação, né, do próprio Atlético, mas quando a gente pega decisões da própria diretoria, de quem comanda o Atlético, enfim, de planejamento mesmo, assim, não à toa passou por muitas dificuldades no período de Copa América, acho que foi um baita acerto o treinador. Acho que isso, de fato, a gente pode colocar como acerto dessa diretoria, mas, para mim, uma temporada não planejada em cima de perspectiva de títulos e competições. Então, o Atlético ele consegue chegar nesse momento, acho que parte muito do Milito também, da maneira como ele entendeu a forma de jogar as Copas, da maneira como ele mexe na equipe, mexe na sua maneira de jogar um mata-mata. Mas, de fato, ali faltou esse sprint a mais do Atlético, mas, para mim, muito por conta da diretoria. E aí eu queria Claro, fique à vontade para falar sobre os dois, Birner, mas no caso do Galo é muito difícil analisar esse ano, né? Porque foi um ano que faltou futebol em muitos momentos, mas os objetivos aos trancos e barrancos foram alcançados nas Copas, e ali na reta final ele ameaça embalar, né? Ele tem 2, 3 jogos incríveis, a virada ali com o Fluminense no jogo da volta e tal, o jogo com o River, mas não acontece. Queria que você fale sobre os dois, mas eu acho que o Galo é mais difícil de definir o ano. Até porque o Atlético tem um elenco melhor que o do Cruzeiro. O Atlético tem mais jogadores que desequilibram do que tem o Cruzeiro. O Cruzeiro gastou bastante também. O Cruzeiro gastou mais de 200 milhões de reais em jogadores nessa temporada. Dispensou vários atletas, então fez uma reformulação. Já vamos falar da Raposa, mas o Atlético é um time difícil de você entender. Até a demissão do Milito, concordando ou não, faltando uma rodada, é difícil de entender. Porque você demite um treinador, aí o Vitor vai lá e fala... parte emocional, esgotamento, resultados, no vestiário, em consenso, o treinador falou, não, é melhor eu ir embora depois de perder o jogo contra o Vasco. E a reação dos jogadores, né, saindo chorando, arrasados. Né? Faltando uma rodada para terminar o campeonato e, como disse a Vitória, o Atlético pode perder a vaga na Sul-Americana. É isso. E quem sabe, é muito difícil, mas dependendo dos resultados, ainda ser rebaixado. Com um time que tem Arana, Scarpa, Hulk, que é um dos melhores jogadores do futebol brasileiro e continua sendo. Sim. Foi nessa temporada um dos melhores jogadores do futebol brasileiro, decisivo, né? Para não falar de Paulinho, de Zarate que se machucou, mas se recuperou. A gente começa do Davidson, a gente começa a fazer a lista de jogadores do Atlético. É para um time estar lá em cima na tabela. Então, não dá para explicar. Não tem uma explicação. O time foi desmantelando, foi implodindo ao longo da temporada, e a gente precisa ver até onde vai essa implosão, faltando uma rodada para acabar o Campeonato Brasileiro. Eu vou bem nessa linha do Birner, assim. Quero te ouvir sobre o lado do Galo. Sai o Milito e um nome que está sendo especulado é o Luiz Castro. Queria que você falasse sobre isso. O Luiz Castro fez um bom trabalho no Botafogo. Me assusta um pouco porque os trabalhos aqui são obviamente baseados em resultados. Os resultados são essenciais, mas nem sempre quem faz o melhor trabalho tem o melhor resultado. E o trabalho do Luiz Castro ano passado, quando o Botafogo era o líder do Campeonato Brasileiro, não era o melhor trabalho do país. O Botafogo, eu falei disso várias vezes, inclusive na era dos xingamentos, fui devidamente homenageado pelos botafoguenses da época, né? Que hoje gostam quando a gente elogia o Botafogo, principalmente no começo do ano, a gente fala que o Botafogo podia ser campeão das coisas montando o elenco que tinha montado, mas ano passado, quando o Botafogo fez a melhor campanha da história do primeiro turno dos Campeonatos Brasileiros, o Botafogo criava 1 ou 2 chances, fazia o seu gol, cedia 5, 6 e o PR pegava tudo. Né? E o próprio Luiz Castro, quando chega no Botafogo, ele fala, não, gosto do jogo mais agressivo, o jogo mais propositivo. Quando ele vê que não dá para fazer, ele dá alguns passos atrás, adapta o time e o time embala. O Luiz Castro é um bom técnico? Sem dúvida. O Luiz Castro tem condição de assumir o Atlético? Sem dúvida. Pode ter sucesso? Sim. Mas o que esperam dele? A expectativa que vai ser criada depois de mais um ano de frustração do Atlético, porque não foi só esse ano, né? O ano passado também não foi bom, o Atlético já tinha um senhor elenco e isso vem acontecendo, né? Desde quando o Atlético, da saída do Cuca, após o Atlético ter o melhor futebol do Brasil, no ano que saiu invicto da Libertadores e ganhou o Campeonato Brasileiro, né? No último título brasileiro do Atlético. Desde então são várias frustrações com técnicos diferentes no comando da equipe. Eu acho que é preciso um pouco de paciência com o Luiz Castro. Se o Atlético puder trazer, sim, contrate, vai ter um bom time, mas eu acho que a expectativa precisa ser moderada, porque eu tenho a impressão que essa pressão externa que
colocam em cima da equipe, querendo que ela compita com o mesmo nível de Flamengo, Palmeiras e agora Botafogo, está sendo um pouco demais para alguns jogadores lidarem, e isso vai acontecer naturalmente quando as coisas forem um pouco mais racionais. Eu sei que ser racional no futebol não é exatamente o mais simples para quem ama um clube. Mário, eu queria que você falasse também sobre essa possibilidade da chegada do Luiz Castro no Galo. Eu vou bem nessa linha do Birner, assim, do quanto o discurso e o diálogo estão sendo honestos e sinceros com o torcedor. Sim. Assim, do que o Atlético, de encontrar a razão, o porquê que o Atlético, temporada após temporada, desde esse período espetacular, ele em algum momento deixa as coisas, porque é de responsabilidade do clube, né? Ele simplesmente permite que as coisas não deem mais certo. Então, ou pode ser o relacionamento do treinador com o clube que pede para sair, no caso do Kudê, ou é do Cuca que decide não estar mais na equipe e entrega e vida que segue. Alguma coisa ali faz com que a temporada seja marcada por uma ruptura. Uma ruptura de fato, porque essa temporada foi uma ruptura. O Atlético inicia um trabalho espetacular com o Milito, de encaixe, de vontade, de entrega, um futebol muito bacana de acompanhar. Gosto de ver jogar, né? Gosto de ver jogar, intensidade absurda que, obviamente, em certos momentos não dá para manter, e isso faz parte, talvez, de um elenco. Então, o que o treinador, a maneira do treinador atuar é essa. É um futebol de muita intensidade, a gente precisa muito do físico, vamos pensar, então, num elenco para isso. Peças para, de fato, você não pode ter o Hulk nesse momento, o Paulinho que jogou num sacrifício absurdo. Então você precisa pensar nessas situações de temporada. O Atlético, ele sabia que a Copa América ia chegar e que ele perderia jogadores importantes. E ele não se planejou para isso. Ele não pensou nesse momento, a diretoria. Então uma diretoria que lá atrás vendeu para o torcedor que 2025 ele ia se aproximar dos times mais competitivos, talvez isso não aconteça, porque o discurso já está mudando. Que o investimento já não pode mais ser tanto. Então, assim, eu acho que essa diretoria ela precisa entender como conversar com o torcedor e, de fato, detectar o problema, por que desde essa temporada fantástica de Campeonato Brasileiro, o Atlético passa por rupturas. É drama, meus queridos, é drama. Galera, última rodada vai acontecer no domingo. Todos os jogos às 16 horas, às 4 horas da tarde no domingo. Galera, essa é a atual situação aqui do Galo. O que o Galo precisa para escapar do rebaixamento? Um empate. Para não depender de ninguém, para conseguir a vaga na Sul-Americana, vencer o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense provavelmente aí rebaixado. Menin, vamos jogar mala branca. Mala branca no Criciúma, que vai jogar contra o Bragantino. Mala branca no Palmeiras, que vai enfrentar aí o Fluminense. Se o Palmeiras ganha do Fluminense, Bragantino ganha e o CAP empata, pelo critério de desempate, provavelmente o Fluminense é rebaixado. Se o Bragantino perde pro Criciúma, ele vai ficar aí com saldo de vitórias a menos e o Bragantino é rebaixado. Mas não sei se isso vai acontecer, bem difícil. E o Galo só precisa do empate. Só que o Atlético Paranaense é desesperado para não ser rebaixado. Então a maior chance de rebaixamento aqui é do Atlético Paranaense, galera. É do Atlético Paranaense a maior chance de rebaixamento. É tenso. Vamos aí para a última rodada com fortes emoções, mas se Deus quiser aí vamos escapar desse rebaixamento, porque nossa, não gosto nem de pensar, galera. Mas é isso, comenta o que você achou do vídeo, se inscreva, deixa o like e bora para essa última temporada aí para escapar do fantasma.